Olá, bem-vinda, bem-vindo. Está no ar o Bora Varejar, um programa semanal da Mercado e Consumo. A Mercado e Consumo é uma plataforma especializada em varejo, consumo, serviços, com cobertura dos principais movimentos do mercado, das empresas e da economia e que impactam o ambiente de negócios. Pauta do dia, bares e restaurantes. Um super case. Comigo hoje, João Adas, CEO da Companhia Tradicional de Comércio, um dos principais grupos de hospitalidade do país e responsável por marcas como Astor, Pirajá, Bar Original, Brás Pizzaria, Brás Elétrica, Lanchonete da Cidade, entre outras operações que ajudam a manter viva a gastronomia paulistana. João, seja muito bem-vindo ao Bora Varejar. Obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer contribuir com o setor, falar de tendências, enfim, do que for, porque é um grande prazer. Adoro do que eu faço, enfim, essa dinâmica toda que a gente vive com bares, restaurantes, alimentação. É verdade, o caso de vocês é benchmark, é um super case. Então vamos falar um pouco dos negócios, vamos falar de tendência, vamos falar de tudo um pouco aqui. João, eu queria começar com a história de vocês. Como é que começa a Companhia Tradicional? A Companhia Tradicional vai, aliás, daqui a um mês, completar exatos 30 anos de companhia, e ela começou no original. Então tudo começou quando 5 amigos saíram de suas carreiras corporativas, especialmente 3 deles, que estavam na Unilever, e sempre saindo, gostavam também de sair, de tomar um chopp, da boemia, de estar pela rua, e eles viram um gap de mercado que basicamente tinha falta. Isso era lá em 96, né? Então a gente tem que voltar para na verdade, em 1995, quando você olha o logo da companhia, está lá desde 1995. O original abriu em 29 de agosto de 96. Mas as ideias todas, as conversas, a conceituação toda do original aconteceu em 95. E eles sentiram uma falta, identificaram um gap no mercado que não tinha, para começar, chopp bem tirado na cidade. O chopp é um negócio muito de uma cultura do Rio de Janeiro. E aí viram que em São Paulo você tinha poucos lugares ali, tinha um bar, outro bar, mas você tinha, exemplos um pouco isolados e não tinha um bar, especialmente numa região que eles estavam ali sempre por perto, a região de Moema. E basicamente viram, será que tem espaço para fazer um bar super tradicional, um bar super, acolhedor, com hospitalidade, que tire um chopp perfeito e que tenha petiscos também, comida que seja perfeita, uma ambientação super gostosa, remetendo a um bar tradicional de antigamente. E aí nasceu, enfim, veio toda a conceituação, e aí nasceu o original, que nem eu falei, em agosto de 96, abril. Então a companhia nem nasceu, se for falar, em 96, mas o original nasce como sendo essa raiz que daí deu luz às outras marcas anos após, tá? Então eles foram, e depois, já 2 anos depois, já veio o Pirajá e a Brás, e aí, enfim, aí eles foram fundando, e todas as marcas hoje da Companhia Tradicional me perguntam, né? Vocês adquiriram quais marcas? A gente nunca adquiriu nenhuma marca, todas as marcas foram criadas pelos 5 fundadores ao longo dos anos, tudo in-house. Que legal. João, são negócios um pouco diferentes, né? Mas para públicos meio parecidos. Sim. Como é que tem sido esses anos pós-pandemia, João? Bom, a pandemia foi uma bela de uma chacoalhada, né? Total. Risco, né? Risco total. Então, se for olhar desde das 6 marcas grandes, eu acho que foi o original, depois 98, Pirajá e depois Brás 98, o Astor, Lanchonete da Cidade e Cibracerri, que são as grandes marcas da companhia, de fato tem públicos super parecidos. Está dentro do que a gente chama aqui do casual dining, uma operação bastante voltada para consumo de salão, muito pouco delivery. Pra você ter ideia, pré-pandemia o consumo de delivery era menor que 10%. Ele era single digit, que falam aí, mas era menor do que 10%. A pandemia, quando veio, basicamente chacoalhou. Acho que uma coisa grande que a pandemia trouxe foi esse chacoalho dessa ocasião de consumo para as pessoas consumirem em casa. Então, hoje a companhia tem mais de 15% hoje de consumo de delivery. Uhum. Isso foi uma coisa, então cresceu o delivery como um todo. Hoje 15? Hoje 15, hoje mais do que 15. E quando você vê, antes o consumo de delivery era muito focado em pizza, né? Disque pizza, desde os disque pizzas. Meu Deus. E burger. A pandemia, quando veio, a gente fez o Devoro, iniciativa, a gente fez a Brás, que tem até hoje, a Velote congelada, mas quando você vê as marcas que fazem delivery, hoje todas as nossas marcas fazem delivery. Então você consegue receber um delivery de Pirajá na sua casa, um delivery de Cibracerri, um delivery de Astor. Então hoje a pandemia trouxe esse novo
hábito de consumo de refeições mesmo em casa. Então, acho que esse foi uma grande coisa que mudou. O outro é o hábito de consumo que teve das pessoas. Teve o home office, por mais que agora ele diminuiu, se ainda sente, é clássico, né? A gente está aqui hoje, o trânsito de terça, quarta e quinta ainda é pior do que o de sexta. Então, você vê os almoços de sexta, são piores do que os almoços de quinta, por exemplo. Isso não existia. Se for ver, os almoços de sexta eram os almoços, os melhores almoços, era sexta-feira. Mas a pandemia também mexeu nessa dinâmica de consumo, e para mim acho que mexeu mais essa questão de almoço, e também tem, quando você olha à noite, eu vejo que a noite tem terminado mais cedo. Para mim isso aí também foi uma consequência da pandemia, não só da pandemia, mas a pandemia trouxe outras coisas também, tendências de saúde, tendências de diversas outras coisas que foram se somando, geracionais também, que trouxe o horário, especialmente da noite, mais noturno, para trás. Eu lembro, a brasa elétrica da Rua dos Pinheiros funcionava super bem até 5 da manhã, 4, 5 da manhã. Hoje não funciona, hoje funciona até 2, 3. Ainda é tarde, são poucas operações hoje que eu tenho que ultrapassam muito esse horário da meia-noite, 1 da manhã, mas tudo, se for ver, também veio para mais cedo. O consumo tem sido mais cedo do que anteriormente à pandemia. Que coisa, né? Acho que as pessoas se divertiam mais antigamente. Talvez se divertiam mais, exato. Tinham menos preocupações, talvez, pra frente. Enfim, mas mudou mesmo a dinâmica de consumo. Muda. Mesmo o cenário de... A gente não opera, mas o cenário de baladas e festas também mudou. Enfim, toda essa dinâmica noturna também muda um pouco com pós-pandemia. Ô, João, essa pegada de saudabilidade é tema do dia para o segmento, né, de bares e restaurantes. Eu já conversei com alguns proprietários, enfim, executivos que atuam nesse segmento, e tem gente até mudando o cardápio. Vocês estão trabalhando nisso também? Como é que muda o cardápio do Pirajá, gente? Pois é um bar, né? Você imagina se eu resolvo mudar o cardápio do Pirajá do dia pra noite, e agora o Pirajá é um lugar onde você, que quer ser completamente saudável, vem aqui no Pirajá, né, que você vai satisfazer. Vou colocar um chopp sem carboidratos, com proteínas, tudo, né? Eu acho que, essa tendência para mim, ela já chegou tem um tempo. Só que ela vem aos poucos, e ela vem às vezes descendo na pirâmide. Tem gente que, quando você olha, por exemplo, o Monjaro, são hoje poucas pessoas que têm acesso, é um negócio super caro. Mas para mim, como é que eu vejo? Eu vejo que isso é uma tendência. Essa tendência veio para ficar. Ela vem acontecendo, parece que é tudo muito rápido, né? Para mim, você vê a mídia, essas coisas. Hoje é tanta notícia, tanta chuva de informação que tem, que parece que tudo está acontecendo agora numa intensidade enorme. Quando eu vejo na ponta, na minha realidade, não é bem assim. Você tem a tendência de saudabilidade, isso existe, vai mudando, mas assim, a necessidade das pessoas por indulgência, por se divertir, por comer também cara, eu vou comer um pastelzinho hoje, vou tomar meu chopp. Isso continua, e eu, de verdade, assim, eu não acho que vá acabar esse negócio. O que eu acho que tende, talvez, a diminuir ao longo do tempo, e tende a mudar certos ingredientes para você dar um pouco mais de leveza. Eu acredito que mesmo os bares têm que dar um pouco mais de opções saudáveis. Nem todo mundo que está indo no bar tá indo para se esbaldar de pastel e tomar 25 chopps. Infelizmente, os tomadores de 25, 30 chopps numa noite, esses estão... Talvez acabaram. Ou diminuíram, tem que procurar, a gente vai achar eles. Mas tem gente que quer uma opção, tá indo lá porque os amigos vão, e essa pessoa, às vezes, não come o pastel. Ele quer um negócio mais leve. Então, a gente tem que ter um serviço para essas pessoas, opções para eles também poderem se divertir lá num bar, no Pirajá, no Original ou no Astor, super bem. Então, eu vejo que cada vez mais, na minha opinião, a gente tem que dar essas opções e cobrir esse público, mas sem perder a alma do negócio. Para mim, uma vez que começa a agir, sabe, com desespero ou com muita ansiedade, normalmente, muitas vezes você acaba quebrando aquilo que você é. Uma vez que você quebra o que você é, porque uma tendência você quer fazer aquilo, para mim você perde o motivo das pessoas irem no lugar. Porque se eu quero ser super saudável, de verdade, eu simplesmente não vou no bar. O Pirajá pode colocar porções pela metade, pode colocar um monte de saladas maravilhosas, zero carb, paleolíticas, não sei o que lá, mas existem, no mundo da alimentação, cada hora surgem milhões de estabelecimentos focados nisso. Então, para mim, o bar tem que continuar sendo bar.
E tem que Nicho, atender né? muito bem as pessoas. E tem que dar um quê? Não precisa fazer aquele pastel todo gorduroso que talvez era feito. Não, existem hoje óleos melhores, existem hoje talvez ingredientes melhores que você coloca lá para ter um teor de saudabilidade maior. Não precisa ser um trash completo. Hoje tem muitas opções de ingredientes da indústria que você pode fazer um negócio mais saudável. Mas lembrando, gente, você está num bar. Você não veio num bar para consumir saudável. Porque você veio para consumir saudável no bar, eu acho que você entrou no lugar errado. Não era para você estar lá. Então eu vejo que os estabelecimentos têm que se adaptando, mas mantendo a sua alma do que você é. Não, acho que quando você fala o share quando você olha o mercado como um todo, que tem mais de 1 milhão de estabelecimentos no Brasil, de bares e restaurantes, você deve começar a ver um share dessas coisas mais saudáveis aumentando. Não quer dizer que você, que talvez esteja aqui num bar, alguma coisa que não faz parte desse mundo completamente saudável, tenha que tentar ser o saudável. É mais fácil você tentar abrir um tão saudável e manter o seu bar, sabe? É um pouco da minha visão, mas tá aí para ficar. Quem não olhar para isso, ignorar isso por completo, para mim tende a entrar em problemas. Eu não sei se em 3 anos ou em 10 anos, mas tende a se estrepar de alguma forma. Entendi. Ô, João, o crescimento da alimentação fora do lar ao longo de 2025 é retratado pelo faturamento consolidado de 495 bilhões de reais, segundo a Abrazel. É um dado que mostra que houve uma alta em relação ao ano anterior, mas existe aí sinal de alerta, né? Economia, endividamento das famílias, bets concorrendo com varejo, com serviços. São muitos pontos de atenção para vocês hoje, né? Como é que você avalia esse desafio todo? Para mim, a avaliação é justamente essa. Eu avalio com uma certa cautela, tá? Eu acho um cenário muito duro para investir. Quando você olha crescimento, muitas vezes quando você vai abrindo os dados e você vai estratificando um pouco mais esses dados, você vê que o crescimento ele se dá muito mais por ticket do que por número de clientes, fluxo de gente entrando nas lojas numa alimentação fora do lar. O que já é um sinal alta, de certo né? alerta, porque você está crescendo, fazendo as pessoas gastarem mais, mas as pessoas estão mais endividadas. Então, assim, eu acredito muito no consumo fora do lar. Eu acho que tem muitos elementos, o Brasil é enorme, é um país que tem consumo, eu acredito muito nessa... em alimentação fora do lar, as pessoas cada vez menos querem mais conveniência, essa questão de cozinhar em casa, boa parte terminou e acho que vai ser cada vez mais difícil, as pessoas vão cozinhar acho que muito mais por prazer do que por necessidade, elas vão ter acesso a comidas mais baratas na rua, seja delivery, seja no lugar, então, ou seja, existe um cenário de consumo que para mim ele é positivo, porém, você tem no Brasil o que você comentou, o endividamento que está enorme, né, com cada número que cada vez que eu vejo, que eu ouço, só cresce. Era tipo 80, depois virou 85, agora deve estar quase 90, daqui a pouco é maior do que a população do Brasil, deve ter mais endividados do que pessoas no Brasil. É incrível. Terrível. E você olha um cenário, e a alimentação é um negócio onde você, basicamente, você tem que colocar dinheiro para fazer o restaurante. Você pensa, eu vou colocar dinheiro antes, eu tenho que construir, tenho que pôr equipamentos, tenho que colocar tijolos, deixar um lugar que seja agradável, que tenha a cara da minha marca. Você põe dinheiro antes, para depois você vai lá, abre e espera que pessoas, entrem no seu estabelecimento. Que isso tem? Você tem que pôr dinheiro antes. Qual o custo desse dinheiro hoje? Alto, juros altos. Enorme. Vai tomar dívida, você vai pagar o quê? Quando muito bem, você vai pagar 14%, 15% ao mês? Normalmente você vai pagar 18% ao ano, 18% ao ano. Muitos devem pagar 20% ao ano. Não tem business plan que sustente Não. 20% ao ano. Então, o cenário, por isso, para mim, ele é um cenário de cautela com essa questão de inadimplentes, é de cautela com questão de juros, é de cautela com a situação de Brasil, que por mais que tenham alavancas de consumo que sejam relativamente consistentes e que são positivas, eu vejo que o mundo para empreender e para você lançar coisas e fazer investimentos de expansão, ele tem que ser feito com muita cautela e você tem que, de verdade, para mim, você tem que amar o segmento, amar o que você faz, porque é uma operação complexa e difícil, o mercado de gente tá terrível. Isso aí, toda vez que eu vou falar, a gente fala desde 2018, quando eu tô aqui, sempre todo mundo, mercado de pessoas é terrível, mas na minha visão... Mão de obra, você diz? Mão de obra. Vamos entrar nisso já. Ele piorou
mais ainda também por questões, enfim, diversas. Uberização do trabalho, pejotização, enfim, tem uma série de questões desemprego aí. baixo, Exato. mas, de Desemprego novo, então, baixo. eu sou um comprador do setor. Um comprador e um entusiasta. Mas a minha palavra é cautela antes de sair fazendo as coisas. Vocês conseguiram se virar bem na pandemia, segurar, ou tiveram de alavancar de alguma maneira? Então, a gente teve que se alavancar, a companhia era zero alavancada, hoje a gente tem um nível super saudável, mas a gente tem e trabalha com dívida, e basicamente foram anos duros, foram anos difíceis, de prejuízo, especialmente em 2021, 22 voltou, não esqueça, as máscaras caíram em março de 2022, então o ano de 20, de 21, pensar que eu tinha menos de 10% de delivery, que era a única fonte de receita. Então, eu tive meu faturamento, caiu mais de 90%. Com 1.300 funcionários. Com aluguéis e um ativo fixo que, eu não lembro a época, mas a gente devia ter quase 40 lojas, alguma coisa assim. Então, foram anos duros que a gente teve que fazer captação de dinheiro para sobreviver e fazer jus ao prejuízo que a gente teve durante esses 2 anos, especialmente. Mas passamos bem. Hoje a gente está super bem, 2025 foi o melhor ano da companhia. Quantas lojas fechou em 2025? Em 2020, na pandemia? Em 25. Em 25. Ano passado, quantas lojas? Quantas que a gente abriu? Ou quantas que a gente fechou? Quantas abriu, quantas fechou? Quantas abriu? A gente abriu 4 lojas em 2025 e a gente fechou 2 lojas em 2025. A gente fechou, eu estava aqui, eu lembro para cima tentando lembrar, mas a gente fechou uma Braselétrica, que a gente deu toda uma cara nova para a Braselétrica. Agora a Braselétrica tem atendimento em mesa, é uma outra experiência. E lojas da Braselétrica que não estavam condizentes com esse novo modelo, que antes era no counter, você ia e pedia pizza, lojas menores. A gente fez essa mudança ao longo do ano passado, lojas menores, a gente simplesmente decidiu encerrar. Então a gente veio fechando algumas lojas da Braselétrica entre 24 e 25. Então teve um fechamento de Braselétrica e a gente abriu uma Brás pizzaria no lugar da lanchonete da cidade, lá nos Jardins da Alameda Tietê. Tem uma linda Brás que a gente inaugurou tem 2 meses. Então essa também a gente fechou essa loja em 25. E a gente abriu agora essa Brás. E aí, no total, vocês estão com quantas unidades? 52 unidades agora. 52. Então, vocês cresceram bastante. Então, a gente vem crescendo, a gente sempre vem crescendo. Tudo loja própria? Tudo loja própria. Tudo loja própria. Bastante foco, se for ver as aberturas, aconteceram em Brás e em Pirajá. Então, são as marcas que vêm sendo o motor da nossa expansão, vencendo essas 2 marcas. A gente abriu também Astor ao longo do caminho, chegou a abrir um em si, mas e a gente chegou a fazer quando você olha lanchonete elétrica, foram muito mais reformas que a gente fez, conceituais de marca que a gente fez, e também tem dado super certo, que a gente completou, basicamente, eu falo que completou em 2025. Então, mas sempre um superávit de lojas, tá? A gente fechou, pouquíssimas lojas que a gente fechou, por uma questão de a loja não deu certo, tá? Acontece. Acontece. E os fechamentos são estratégicos também. Foram 4 lojas na pandemia, que foi onde a gente fechou loja mesmo, foram essas 4 lojas de pandemia. Vocês abrem faturamento, João? Não abrimos. É normal. A gente pergunta e vê. E é assim. Mas tem mais, assim, também não é difícil. A gente atendeu no ano passado mais de 4 milhões de clientes nas nossas lojas, em 2025. Então a gente vai atender agora um pouco mais de 4 milhões e 200, 4.300, deve a expectativa de número de clientes que a gente passou pelas nossas lojas, em todas as lojas da companhia, no ano de 2026. Vocês não estão só em São Paulo, né? Basicamente, eu tenho uma Brás no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e eu tenho 4 lojas em Campinas. Então eu tenho 3 Pirajás e uma Brás em Campinas. Campinas é um mega mercado, né? Campinas é um ótimo mercado, a gente tem a Brás lá faz tempo. A gente abriu o Pirajá em 2 shoppings e uma loja de rua, então ele está super satisfeito também com a cidade. A gente adora Campinas, é próximo, Isso. tem uma cultura parecida, enfim, adoramos Campinas. Rio de Janeiro a gente tem uma, e a gente vai abrir uma praça de Brasília até o final do ano. Todo mundo olhando para Brasília, né? Todo mundo. Agora eu vi, a gente até fechou esse ponto, deve ter um tempo já, mas todo mundo abrindo, vou abrir. Mas que bom, mostra a força da cidade. Acho que Brasília mostra a força da cidade, mostra... potencial, é uma cidade grande, econômica, que tem toda a questão do governo, que movimenta a cidade durante a semana. Então, tem bons fundamentos. O que vai abrir lá? Um abraço, pizzaria. Um abraço, no shopping? Um abraço, pizzaria não, na rua. Na rua. Então a gente abre um abraço, pizzaria. Teste. Sim, um abraço, pizzaria
para as pizzarias. Pra pizzaria, Para as vamos pizzarias, mas testando o vai com negócio. tudo, E testando aí? isso, testando Ah. uma cidade nova que a gente vai fazer, além de Rio de Janeiro e Campinas, que a gente já tem de Brás. Então, eu chamo até menos, óbvio que é um teste, porque toda cidade nova, Sim. é uma cultura nova, enfim, é uma dinâmica nova para entrar. Mas a Brás, a gente pode falar que aqui tem em 3 cidades já. Então, a Brás vamos dizer assim, que é a nossa marca que mais está em cidades diferentes da companhia. O pessoal faz esse trajeto, geralmente, né? Sai de São Paulo, ou vai para Campinas primeiro, ou vai para o Rio, mas depois interioriza a coisa um pouco, porque Campinas é uma metrópole, enfim. E depois vai para Brasília. É um caminho meio que se tornou comum aí em diversos segmentos. Isso não está restrito só ao segmento de bares e restaurantes. Mas depois, uma terceira via, ou quarta via seria o Sul, né? Vocês olham para isso de alguma maneira? Hoje não, tá? Com certeza o Sul é um caminho. A gente quer fazer muito bem aqui. Tem Belo Horizonte também. Então a gente quer fazer mais essa parte Brasília e Sudeste. E depois, eventualmente, o Sul. O Sul também é uma via, tem cidades importantes do Sul, especialmente Porto Alegre, tem aquela região de Itajaí também, que tá rica e grande, também pulsante. Você tem Curitiba. Então, enfim, existe um mercado, mas a gente quer fazer, acho que muito na companhia a gente faz com bastante diligência a expansão. A gente sabe quão doloroso pode ser uma expansão se eventualmente dá errado, especialmente fora da cidade, fora do nosso olhar. Mesmo lojas fora, que o nosso escritório fica em Pinheiros. Lojas já que estão fora de Pinheiros, a gente já acaba indo menos, sabe? Tem que estar. Exige presença, exige muita diligência, exige um conhecimento local muito grande. E, de novo, diferente de alguns varejos de outros negócios, eu estou enterrando aquela lógica, um baita grana antes. Se der errado, e eu infelizmente não posso pegar esse dinheiro que eu coloquei lá. Não, fundo deixa eu colocar no outro quarteirão, ou deixa eu pegar para fazer uma próxima loja. Perdeu. Não, perdeu. E tira a liquidez de vocês, enfim, capacidade um dinheiro caro. E também a operação à distância também não é simples, sabe? Tem um custo envolvido nisso. Tem um custo, tem uma questão de processo, tem que estar muito bem adequada, tem que caber na agenda de todo mundo enfim, caber na agenda de administração e do corpo todo de liderança, caber a loja. Então é um processo que a gente toma bastante cuidado e tem bastante diligência, porque se deu certo, golaço. Agora, se não deu, você pode ficar lá com struggling, sabe? Para fazer o negócio virar mais pra frente, que sempre é possível, mas toma tempo. João, como é que é esse back-office? Ou seja, é uma operação bem grande, uma operação que envolve alimentação, que envolve bebidas, inúmeros tipos de ingredientes. Vocês operacionalizam isso num único núcleo ou não? Cada unidade de negócio trabalha independente das outras? É um híbrido, se eu fosse falar. Mas a gente tem um centro compartilhado, vamos dizer assim. Quando eu falei que a companhia era tradicional, até nasceu um pouco depois, nasceu original. Aí nasceu depois o Pirajá e nasceu a Brás. E é uma história engraçada, porque daí a Eliane, que está até hoje na empresa e toma conta do administrativo da empresa, ela falou assim, gente, estão aqui querendo falar para quem que já tem 3 marcas, querendo saber se é para original, o que eu falo? Que aqui é o quê? É o original? É o Pirajá? É a Brás? E aí que nasceu a companhia tradicional é uma holding? de comércio, é uma holding. Sim. É uma holding. Então a gente lá desde 98, mas 96 com bar, mas desde 98, ou seja, praticamente os 30 anos, nasceu como uma holding ou como um centro compartilhado que atende múltiplas marcas, uma companhia multimarcas de hospitalidade e gastronomia desde o passado. Então, isso está muito dentro da nossa alma, muito dentro do jeito que a gente é. E como que funciona? Eu digo híbrido porque tem muitas funções, por exemplo, finanças, toda a parte de gestão, toda a parte de suprimentos. Então, todas tecnologia, todas essas áreas, não importa se tem 10 marcas que hoje tem, se tivesse 5, se tivesse 15 ou 45. Essas marcas, não importa o nome que ela muitas pessoas ali, óbvio que elas sabem que tem as marcas, mas ela atende qualquer operação de bar e restaurante, porque vendendo pizza, ou vendendo chopp, ou vendendo um steak frites, é uma operação de restaurante, é uma operação de bar, é uma operação que tem alimentos e bebidas.
Operação de compra, operação de venda. É um garçom que está lá colocado, é um cozinheiro. Muitas partes operacionais a gente compartilha também entre tudo. Práticas operacionais, processos operacionais, são os mesmos. Não importa a marca. Porém, cada marca tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, tem a sua vida. E aí que entram, quando a gente começa a falar de que experiência que eu quero colocar para esse cliente que está lá dentro. Qual tipo de gastronomia que a gente vai conceituar, que a gente vai executar. Como que essa vivência operacional e certas adaptações que a gente faz dos processos que são específicos a cada marca. Aí eu tenho núcleos que olham marcas específicas. Então eu separo em 4 unidades de negócio. Então eu tenho um grupo que olha os botecos, tem um grupo que olha as operações que a gente chama de gastro, mas enfim, no fundo é o Astro e o Ici Brasserie. Eu tenho a família Brás e eu tenho a lanchonete da cidade, que é uma operação de sanduíches e burgers. Então, quando você olha tudo que eu falei, conceito, experiência, branding, comunicação, operações de gastronomia, esses times são específicos das marcas das quais eles cuidam. Todo o resto é esse back-office que dá o suporte para que tudo isso funcione de uma forma coesa, de uma forma fluida e que também traga sinergias. Né? No final das contas, por que uma marca, eu vou abrir uma marca nova, vou colocar uma para dentro, seja lá o que for, ela tem que pensar no financeiro? Não precisa, cara. Você vai cuidar do seu cliente. Você tem que cuidar do cliente. É cliente, cliente, cliente. O back-office, você faz seu pedido, vai aparecer, faz o pedido do seu copo, o copo vai chegar na sua loja, você faz o pedido do seu barril de chopp, o barril de chopp você vai lá, quero 20 barris de chopp, vai chegar lá, emite nota fiscal, ele vai receber todo relatórios, enfim, tudo que a gente tem para gestão estão lá, vão ter rituais que a gente faz para 1, 2, 10 marcas, isso tudo, esse back-office provê. Perfeito. Ô, João, me fala uma coisa, desafio da mão de obra. Porque vocês estão abrindo, eventualmente fecham, faz parte, mas acho que manter e abrir devem ser aí dos maiores desafios hoje para o segmento de bares e restaurantes. Então, porque o varejo como um todo está sofrendo, né, de um apagão de mão de obra e bares e restaurantes não está diferente, né? Não tá, é um cenário muito complexo, tá? Eu vejo um cenário bem complexo, sempre foi, né? Nunca foi simples. É um setor, é uma dinâmica onde os turnovers são altos. Para quem não está no setor, ou para quem não está no varejo, quando você fala o turnover médio do setor é 75%, as pessoas falam, mas 75%? Como que isso pode, né? Basicamente, o seu time que estava lá num ano, ele é outro no próximo ano. E realmente é uma loucura. É complexo, você tem que treinar as pessoas, você tem que perceber as pessoas que não sabem do seu negócio, não sabem da sua marca, e daqui quando você treinou, quando ele está um pouquinho, sabe, vivenciando aquilo, começou a pegar a sua cultura, o seu jeito de trabalhar, como que os comportamentos que você exige que a gente trabalha dentro, a pessoa sai. Então assim, a gente tem um cenário hoje que para mim piorou e ficou muito mais complexo nos últimos... Se eu pudesse falar assim, eu lembro do final de 2024, tá? 2024, 25 e 26. O 26 ele tá pior na minha visão do que 25, mas não muito pior. 25 foi o ano que esse negócio explodiu. E para mim eu vejo como super complexo. Temos um cenário de desemprego baixo. Fechou maio, inclusive, em 5,6, menor patamar para o mês de maio, em toda a série histórica desde 2012, dados do IBGE. É zero. Você tem a uberização... É quase um pleno emprego aí, né? Pleno emprego. É pleno emprego, tá? Você tem um cenário de uberização, o gig economy, que não é só Uber, mas o próprio os deliveries, né? iFood, 99, Sim. Kita. E agora, 99 entregas foi lançado também, enfim... Provavelmente vai puxar mais gente. Pois é, você tem um cenário, então, ou seja, você tem um cenário de... Vamos pensar, eu gosto de voltar sempre. Você tem um cenário de delivery que está crescendo muito acima de um cenário de salão, ou seja, ele está crescendo muito acima de vários setores. Você tem um cenário também que as pessoas voltaram mais para a rua, então a exigência de Uber, a demanda por Uber, também não tenho números, mas eu não duvido que a demanda por transporte tenha também aumentado ao longo do tempo. Não tem Aí dúvida você, também. ou seja, esses dois negócios, aí você tem também, soma isso, Mercado Livre, Shopee,
Ou seja, quando você soma Todos todo os o e-commerce, marketplaces, todos os marketplaces, enfim. eles com certeza fizeram aumentar a demanda por as pessoas e eles conseguem prover um trabalho que o cara escolhe se ele vai trabalhar hoje, não vai trabalhar amanhã. Sim. Então, ou seja, que é o gig economy, então a demanda por essas pessoas cresceu. E quando você tem demanda e não tem gente porque o desemprego está baixo, o que acontece? Pagam mais. E quando pagam mais, Alguém vai ficar sem. então além do desemprego, alguém vai ficar sem. E esse alguém quem que é para mim? É o varejo tradicional. A gente é obrigado a contratar em CLT. Não é que é obrigado, mas se eu não contrato em CLT, eu tô contra a lei, se eu passar de 2 vezes por semana. Ou seja, eu tô num cenário aqui que eu meio que tenho que contratar CLT por legislação e também por... Eu quero que o cara esteja lá 6 meses, 1 ano. Eu quero que o cara esteja 5 anos comigo. Porque ele está vivenciando, ele está com a minha cultura. Eu tenho serviço. No meu caso, eu sou um varejo que eu tenho serviço. Você vai voltar no meu restaurante ou vai deixar de voltar se a pessoa te atender bem. Mesmo que a comida, por algum problema, dê algum pepino ali, ou que queimou uma luz, ou um ar-condicionado quebrou. Mas se a pessoa te atendeu bem, conseguiu contornar aquela situação, você ganhou o cliente. E num negócio de serviço, onde eu não tenho gente, ele inexiste. E as margens são baixas do setor. Normal, varejo. Nós somos varejo. Então, o estresse que criou nisso tá enorme. Aí você soma ainda a inadimplência enorme. O que as pessoas fazem quando tem muita inadimplente? Pegam crédito. Aí na CLT eles conseguem pegar crédito consignado. O que acontece quando eles pegam muito crédito consignado? Ele vai ver o salário no final do mês. O que sobrou? Quase nada. Nada. Tem casos que eu vejo negativo. Não podia acontecer um negócio desse, né? Então, aí que ele faz, a pessoa entende. Pô, tô com meu celular aqui, não tá sobrando nada, tô trabalhando de graça. Quem tá pegando meu dinheiro é o banco, claro, ele pegou empréstimo. É o banco. O que eu faço? Eu vou pro gig economy. O que acontece? Eu tenho mais uma pessoa fora do sistema, porque essa pessoa está no hall de inadimplentes, e ele tem um subterfúgio que eventualmente ele consegue lidar melhor, ele tem mais flexibilidade para lidar com aquela situação toda. Então é um cenário que... Nossa. Isso não estou falando, não estou generalizando nem nada, mas são casos que você vê que quando você coloca um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, é o que acontece agora que está todo mundo reclamando, que não tem gente, que blá, blá, blá. Então, assim, é um cenário que a gente tem que trabalhar muito, eu trabalho muito, tentando vender, e que a verdade, o porquê a companhia é melhor do que as outras coisas que tem aí, seja no setor, seja fora do setor. Aqui você trabalha com hospitalidade. Se você gosta de hospitalidade, se você gosta de gente, se você quer ter uma carreira, eu tenho aqui, a cada trimestre eu tenho mais de 300 promovidos. São pessoas que viram gestores, gerentes, com uma facilidade, com uma rapidez grande. Então, isso. Só que as pessoas, eu acho... As gerações não estão muito eles ligadas olham, mais talvez, nisso, eu não sei se parece que olham menos, também não sei dizer, mas isso eu consigo dar. Eu consigo dar, assim, demais. Consigo dar demais. Então as pessoas... E tem pessoas que querem. Tem muita gente que quer, da nova geração, da antiga geração, de tudo. Tem pessoas que valorizam. Porque se a pessoa não valorizar isso, aí eu infelizmente não vou conseguir fazer a retenção dessa pessoa, ela não vai querer ficar comigo. Então pessoas que têm carreira, que queiram ter um plano de carreira no setor, e não precisa ser no setor em hospitalidade, ela pode ir para hotéis depois, ela pode ir para companhias aéreas, ela pode ir para vários lugares depois, mas que tenham esse aqui de serviço, é o que a gente faz, tenta treinar, reter. Eu estou pegando agora gente mais crua. Eu estou com, por exemplo, uma academia para formar pizzaiolos, por exemplo. Eu ia falar, você, inclusive, já vi você falando sobre essa área de treinamento que você tem dentro da companhia. Sim. Que é um diferencial. Sim. Porque se você não padroniza o atendimento... Porque hoje as pessoas também estão assim, né? O consumidor mudou. Então, ele vai atrás de experiência, né? Senão ele fica na casa dele e pede um delivery ali, né? Então, ele sai por alguma razão, ele vai para encontrar alguém e tal, mas ele deseja algo além do que estavam entregando normalmente, né? Então, essa aposta em melhorar a hospitalidade, experiência, isso aí tá tudo no pacote, né, João? E aí, se você não tem essas pessoas com esse radar ligado, é complexo. Porque acho que não vai. O setor, eu imagino que vai passar, não tem como escapar, por uma diminuição. Vai ter que aprender
trazendo a tal da experiência, hospitalidade. Eu não acho que o atendimento de mesa vai sumir, não, vai sumir, agora só vai ter fast food. Não é, não acho isso. Acho que vão ter gente que vai conseguir operar com pessoas. É só olhar o mercado dos Estados Unidos, ou mesmo a Europa, que você vê que eles já operam esse negócio de gente já mais antigo deles. O custo de pessoas é alto. Apesar de eles terem talvez uma qualidade de mão de obra média melhor do que tem aqui. Talvez. Não sei dizer, mas talvez tenham. Mas eles pagam mais, custa mais caro. Então não acho que vai acabar isso daí. Vai continuar a ter gente que precisa de gente para atender. Mas vai passar por uma diminuição, eu vejo, do número de pessoas. As pessoas vão ter que ser mais produtivas aqui. E às vezes os Estados Unidos fica bravo, né? O cara veio na minha mesa e já deixou a conta na minha mesa. Ou ele veio me atender, eu falei, me dá mais um tempinho, ele não voltou mais na minha mesa. Gente, isso é um quê de produtividade. Só que nós, pela cultura brasileira, não aceitamos às vezes isso. A gente faz isso nos Estados Unidos, ele acha, nossa, que bonito, né? Tudo bem. Faz isso no Brasil. É uma ofensa. Talvez isso vai ter que começar a mudar, porque vai ter menos gente para trabalhar. E aí eu vejo que quem está aqui para trabalhar vai ter que ser melhor remunerado para fazer frente o resto. E vai ter que ter mais treinamento. Então, o treinamento, sempre a gente tinha uma cabeça de deixa eu pegar esse cara e elevar ele treinamentos tanto comportamentais para mostrar o que eu espero de uma pessoa aqui, que para mim está dentro de cultura, isso daí, e também treinamentos técnicos, que a companhia sempre investiu, a gente vem sempre aumentando a injeção, vamos dizer assim, o investimento que a gente faz nesse tipo de treinamento, são bastante treinamento que a gente faz para diversos públicos, mas agora tem uma camada nova que eu tenho que pegar gente que não está preparada no mercado, está sumindo as pessoas prontas. Especialmente as especializadas, que nem alfaiates. Trabalhos manuais. Trabalhos manuais. Eu estou fazendo uma reforma de apartamento, marceneiros. Nossa, esse povo prestador de serviço. Manuais. Sumiu, parece. Sumiu. Então eu preciso amanhã, formar o meu marceneiro. Quem que é o meu marceneiro? Meu marceneiro é o cara que faz pizza. Meu marceneiro é o cara que cozinha. Meu marceneiro é o meu maître, que ele tem que ter uma habilidade especial ali de relacionamento com o cliente. Claro. Então, isso a gente está criando certas academias ou certas universidades, a gente já chama de universidade, mas para formar. Eu pego uma pessoa sem formação e eu formo essa pessoa, ela sai formada da companhia, e eu espero, obviamente, que ele continue comigo, mas é um caminho que a gente está vendo para passar por essa fase. E aí eu vou adicionar mais um complicador aqui, que é a escala 5x2. Sim. E aí? Pois é, a gente está fazendo pilotos agora. Para mim, mas assim, o que eu acredito? Eu acho que ela veio para ficar, tá? Não sei quando vai ser aprovada e não sei, acho que o mais importante, como vai ser aprovada. Vocês já estão se mexendo nesse sentido? A gente já está se mexendo fazendo pilotos. Tá. Então a gente tem pilotos para entender melhor. A gente tem simulações, quanto impacta no custo dessas coisas, simulações um monte, mas a gente está executando na prática para ver, isso são recentes os pilotos, para ver o que acontece. E eu ainda acho, no nosso aprendizado curto aqui, que esse negócio de escala 5x2 ele é muito específico para a sua operação. Porque você vê pessoas aí falando, eu fiz a escala 3x4, gastei menos, e meus garçons são mais produtivos, maravilhoso. Tá bom, gente. Deixa eu olhar essa operação e ver se ela opera, se ela abre todos os dias, almoço e jantar, ou ela abre só jantar, ou ela não abre todos os dias. Então, cada situação é uma situação. Eu acho muito difícil essas generalizações. O fato que aumenta o custo é um fato, especialmente quando você diminui o número de horas. Eu preciso das horas. Ninguém tá lá pro restaurante, não tem mágica. Eu tenho o número de horas que o restaurante está aberto. Se eu tenho menos horas que cada pessoa trabalha, eu tenho que ter mais pessoas para estar lá nas mesmas horas. Ou tem que ser super produtivo. É uma escala maluca. Então, assim, é uma coisa que aumenta o custo. Eu acho que parte as empresas vão conseguir absorver na eficiência. Acho, tá? Difícil, tem pouco espaço, no nosso caso pelo menos. Tem coisa que vai para o preço. O que isso vai gerar? Vai gerar inflação. Mas eu acho que é um movimento que vai acontecer. A gente trabalhando, não sei se vão ser 44 horas, não sei quantas horas vão ser, mas eu acho que é parte do futuro. O que eu não sei dizer? Se é um futuro de amanhã, se é um futuro de 2027, se é um futuro de 2028. O que eu espero muito do governo e de quem está à frente disso é que isso seja feito com diálogo. Isso seja feito com muito diálogo e com flexibilidade para que não quebre o setor, para que você não quebre, porque dependendo a forma anterior que estava sendo feita,
Tava muito rápido. Completamente desalinhado e completamente numa velocidade que, para mim, na minha opinião, era inviável e completamente errada. Agora, se você abre campo para diálogo, para flexibilidades de como, porque tem a CLT no Brasil tem um alto grau de engessamento e um alto custo. Se a gente, sabe, balanceia isso daí em custo, em flexibilidade para conseguir fazer a alocação do trabalhador ou das posições que aumente essa flexibilidade, ótimo, pode funcionar super bem, não aumenta custo, tudo bem. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente está com um olho nisso e esperando e junto com as associações para ver se a gente consegue justamente esse diálogo de uma forma genuína e construção junto disso e especificidade. Eu tenho certeza que se for pegar um cara aqui que opera supermercado, um cara que opera hotéis, eles vão ter as deles também. Isso tudo tem que ser levado em conta porque é uma mudança significativa e se for bem feita, acho que tem tudo para ter sucesso. Mas se não for bem feita, tem tudo para ser um desastre. A gente vem vivendo aí nos últimos anos a história da pejotização em muitos segmentos, né? A gente teve aí uma reforma trabalhista conduzida pelo ex-presidente Michel Temer, mas mexeu pouco, né? Você que vivencia esse segmento, o que você faria ou o que você recomendaria para tentar facilitar ou diminuir tantas amarras que hoje muitas vezes impedem o crescimento, impedem o investimento, impedem, inclusive, a contratação de pessoas? Para mim, assim, eu vejo a grande amarra tem duas coisas grandes. Uma é a falta de flexibilidade total que a pejotização permite. O outro é o custo. As pessoas se pejotizam, é simples. Você vê pessoas pejotizando, porque ao invés de eu ter um cara que ganha 10 mil reais e ele custa 20 para mim, eu tenho 10 mil reais e ele custa ele custa os 10 mil, vamos falar, ele pode até custar os mesmos 10 mil. E o cara que está na ponta recebendo os 10 mil, ele vai lá e recebe 9 na conta líquida. E o 10 custou 20 para mim, ele vai receber 7,5. Por mais que tenha FGTS. Então, isso é um incentivo para mim, claro, e é um incentivo à uberização. A uberização, os MEIs, esse negócio todo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ninguém quer ter... O que é o legal do MEI? O legal do MEI é que eu tenho flexibilidade. O legal do MEI é que eu posso faturar aqui até um certo limite, mas você pode ter mais de um MEI, a gente sabe como funciona, e você paga menos imposto. Por que eu vou pagar imposto? Aí que eu fico? Eu tenho uma opção aqui que ela não é competitiva. Então, para mim, uma vez que a CLT ou que esses acordos permitam maior flexibilidade e também permitam, eu sei que imposto é uma coisa difícil de mexer porque tem todo um cenário arrecadatório que o governo tem que ter. Previdência quebrada, enfim. Previdência, essas coisas e ok. Acho que o custo poderia ser mais costurado, poderia ser melhor, mais fácil de pagar ou o que seja. Mas poderia ter um benefício em custo. Mas para mim, assim, flexibilidade e custo deveriam ser revistos para você tornar isso competitivo. O que acontece é que as pessoas que a pejotização existe e a uberização também existe e nenhuma delas é CLT, nenhuma delas está passando no FGTS e por aí vai. Então, para mim, são essas duas principais amarras que eu vejo. Nos Estados Unidos, você contrata por hora. Exato. Aqui você até pode contratar, mas é um caos, é complexo. Tudo é complexo. É complexo. Aí você tem para demitir também é difícil. Você tem situações, os caras querem me demite. Eu falo, cara, não posso te demitir. Você pede demissão. Não, mas eu não posso pedir demissão porque senão eu não tenho benefício do governo. Então, cara, a gente tem um problema. Eu também tenho um custo. E se eu te demitir, por que eu não posso fazer isso, dar essa liberdade também para os outros funcionários? Tem várias pessoas que eu poderia dar esse benefício da demissão de quem não está aqui. Então, olha a situação que fica criada. Olha a situação. O cara não quer ficar, mas ele não quer se demitir, mas eu também não demito, sabe? E para mim, coloco isso aqui na conta também na flexibilidade da forma que é feito. Beleza, mais fácil ser PJ, então, né? Só que não é fácil colocar PJ. Teoricamente, em várias situações, você ganha um baita risco trabalhista, entendeu? Sim, sim. Enfim, é difícil. Mas é o que a gente faz todos os dias aqui. Exatamente. Bom, que recado você daria? Porque vocês são case, enfim, a companhia é grande, é um baita negócio, e tem gente que mal consegue conduzir um estabelecimento, né? Seja de comida, bebida, etc. Quando você fala com as pessoas que têm pequenos e médios negócios,
O que elas perguntam para você? O que é que elas querem saber? Ai, qual é o teu segredo? Não tem segredo, né? Mas assim, que orientação você procura dar quando essas pessoas te acessam? Olha, eu acho que assim, para mim a grande orientação parece que tem às vezes um problema de, não um problema, mas uma dor de conseguir conciliar, de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, sabe? Quando você olha, vai abrir um restaurante, puta, você tem que ser o cara do financeiro, o cara do RH, o cara do delivery, você tá trabalhando com 4 sistemas ao mesmo tempo, o sistema de venda, o sistema do iFood, o sistema do 99, o sistema do, seja lá o que for, você tá ali atordoado com 1 milhão de coisas para você fazer. E, gente, eu só queria abrir um restaurante, né? Eu só queria vender aqui o meu... Pô, aprendi a fazer um puta rango legal, um negócio bacana que eu aprendi na minha, sei lá, no meu curso fora, o que eu vim com esse dom, seja lá o que for. E para mim, o que mais eu acho que eu falaria para as pessoas que têm muita coisa, para mim é um foco na operação e no seu cliente. E não se distrair com as outras coisas. Eu sei que tem que fazer o RH, eu sei que tem que fazer o financeiro, tem um monte de coisa para fazer, mas tem que ter alguém na operação, e às vezes é bom se abrir com mais sócios. Acho que quando você tem mais sócios, e até você vê isso daí em operações de alimentação, e para mim isso existe em operações de alimentação que tem sucesso, você ter mais pessoas para você conseguir dividir esse tanto de coisa, porque alguém tem que estar muito focado no cliente. E alguém tem que estar focado também e não sair dinheiro pro ralo, porque se for um negócio completamente descontrolado, de novo, é varejo. Varejo, não espere que você vai... Vão ter os casos, né? A minha margem do meu restaurante é 40%, sempre tem. Mas não espere que você vai ser esse cara. Não trabalhe para isso, mas espere que sua margem vai ser baixa, se é que vai ter. Então, normalmente, quando eu vejo, as pessoas têm muito forte um ou tem muito forte outro, mas para mim, assim, olhar no cliente em primeiro lugar. E alguém tem que estar olhando isso daí todos os dias. Todos os dias. Porque senão não vinga. Não virou. É o básico, né? É o tal do arroz com feijão. É o básico. Mas é difícil. difícil. É porque a gente já viu, assim. Fácil tirar o olho. Eu já vi. O cara tá operando ali no sanduíche, fazendo ali, trabalhando na chapa, e também recebendo e ali operando o iFood. Meu Deus! Pois é, então assim... A qualidade cai, o negócio não se sustenta, né? É meio básico, mas às vezes as pessoas... E ter alguém um cara de confiança que tá junto com você nessa jornada, 1 ou 2 ou 3 ou 4, que seja, isso acaba... você divide a fatia. Mas não é dividir uma fatia grande do que tentar fazer sozinho uma fatia pequena. Mas às vezes oferecer uma pequena sociedade pode trazer uma pessoa boa para perto, né? Com algum sentido de visão de médio, longo prazo. Enfim, acho que pode ser uma boa saída. Eu acho, sabe? Porque é complexo. É um negócio que parece que é simples, mas dentro de um restaurante você vai ver, você vai estar de frente, tem que fazer um Instagram, aí tem que não sei o que lá. Você vai se deparar com 20 coisas para fazer ao mesmo tempo. Se você também não tá afim de fazer 20 coisas ao mesmo tempo e despender energia e despender tempo, se é um bar, cara, é melhor você estar lá de sexta-noite. Porque quando você deveria vender, né? Então... Você vai pro bar? Vou, tem que ir. Tem que gostar. Tem, né? Gostar também é uma outra coisa que parece que é meio besta, assim, mas se você não é apaixonado por isso... Nem faça. Cara, faz outra coisa. Porque você vai se deparar com um monte de BO, de gente, de fornecedor, de que nem essas tudo que a gente falou. Você vai se deparar com um negócio, você não vai ficar rico. Não é difícil, você fala, e se eu tiver 12? Tá bom, se você tiver mais primeiro, tem que fazer a primeira. Tem que gostar. Porque se você não gostar, a chance de você falar, putz, motivo você vai ter para desistir todos os dias. Mas é assim para todo mundo no fim das contas, né? No fim do dia. Ô, João, me fala uma coisa. Quando você chega no escritório pela manhã, qual que é o primeiro indicador que você vê? Venda. Eu nem chego nisso, eu vejo já quando eu acordo, às vezes. É venda. Para mim, o indicador de venda, ele pulsa o tempo todo, ele é específico dia a dia, loja a loja, gosto muito de ver loja a loja, mas para mim é venda. E NPS também é um que eu não olho todos os dias, porque não é todo dia. Tem todo dia, as operações olham todos os dias, mas para mim é venda e NPS. Mas venda é o primeiro. Fala, qual é o indicador? Venda. É
é um que tô lá, que pulsa, vivo e que Precisa- para mim determina todo o E resto. precisa ter olhar sobre macroeconomia, sobre até geopolítica. Gente, tudo E hoje hoje- reflete né? Desemboca no consumidor final, E sabia desemboca que- É impressionante, não tem como não ver noticiário, não tem como... Não dá para ser alienado, né? Se você quiser ter uma empresa, não tem como. Não dá para ser, e para mim, assim, tem a questão de venda, para mim eu faço sempre correlação, eu olho sempre o NPS, e tem um outro que eu tenho olhado, sempre olhei, mas tenho olhado muito mais agora, que é o meu turnover por loja. O turnover, para mim, determina NPS, que determina a venda. Então a venda eu consigo olhar todos os dias ali, negócio diário, mas assim, no mês, a gente faz um olhar profundo. Como é que tá o engajamento e turnover dessas lojas? Engajamento eu não meço todo mês também, por isso que também não é um negócio que eu vejo toda hora. E como é que tá o NPS dessa loja? As coisas são conectadas, né? Não tem jeito. Eles são a raiz da sua venda. Ah, É a raiz. Venda é formada por quantas vezes o cara voltou e quantas pessoas novas estão indo lá. Você não consegue chamar gente nova. E as pessoas que estão indo não estão voltando, não está voltando mau por sinal. quê? Ah. Porque essa equipe não está bem treinada, porque essa equipe fica rodando o tempo todo, toda hora uma equipe nova, porque o NPS do cliente fala, não tá muito legal isso daí. Então é um negócio vivo que toda João, hora tá olhando. Momento check-out, pra gente finalizar. A gente chegou no momento final aqui do programa. Então, sempre para encerrar, a gente tenta deixar o entrevistado à vontade para fazer suas considerações, trazer novidades, enfim. Momento check-out é seu. Bom, primeiro eu quero agradecer, acho que um papo super bom. Falar do setor é sempre, as coisas tem muitas coisas tensas, né? Críticas. Desafiadoras, mas no fundo isso me move, acho que uma coisa que move o setor e quem tiver animado para entrar, ou quem está no setor, acho que são coisas que, por mais que sejam problemas, elas empolgam a gente, elas dão energia pra gente estar aqui todos os dias para resolver isso tudo. E para mim, meu convite, assim, sempre, esse é um ano super especial para a companhia. A companhia faz 30 anos, que eu comentei, o Original faz 30 anos. Então, gente, quem não conhece o Original, vá ao Original. 29 de agosto é o dia da comemoração dos 30 anos mesmo, de quando ele nasceu. Vá ao Original, vá às outras marcas da companhia. É um convite que eu faço aqui para todo mundo, que visite e sinta um pouco e me conte, obviamente, aí como foi a experiência, porque é um grande prazer estar aqui, um grande prazer vivenciar e comemorar esses 30 anos da Companhia Tradicional de Comércio agora, daqui a um mês. Só para finalizar, tem alguma programação especial aí de comemoração de 30 anos? A gente vai fazer uma festa para os clientes, que vai ser no dia 20, a gente vai ter uma festa que a gente vai fazer para os clientes do Original, e depois a gente segue com comemorações que a gente vai fazendo ao longo até o final do ano, que a gente vai, enfim, que vai chamar e vai estar junto com todo mundo. Mas, de novo, são os 30 anos e todo mundo está convidado aí para conhecer e para retornar ao Original. E as outras marcas, porque no fundo são 30 anos da Companhia Tradicional. João, super obrigada e parabéns pelo negócio, viu? Obrigado. Conta comigo. Valeu. Para você que nos acompanhou até agora, curta nosso vídeo, compartilhe também. Mercado e Consumo é um portal especialista em varejo, consumo e serviços, com esse super canal, esse super podcast bastante conhecido. Convido você também para conhecer os próximos episódios. Até a próxima!